Sexta-feira muito aguardada no Mundial News, porque hoje tem novidade, é dia de estreia Mundial Esporte Ação. Entra no ar hoje, Alisson Moura e Marcos de Pato já estão a postos. Que dupla, hein? Um programa que promete aí trazer novidades dentro do Mundial News toda sexta-feira, não é mesmo, meninos? É isso aí, Thaís. Muito boa noite. Boa noite a você aí de casa. Hoje tem estreia aqui no Mundial News, esse espaço dedicado para você que se amarra em esportes. Nós vamos trazer hoje, Thaís, principalmente as informações da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, mas tem mais informações, né, Alisson? Exatamente. Boa noite, Pato. Boa noite a todos. Tem informação de quem está chegando e quem está permanecendo também, né? No caso, o Alexandre Estival, conhecido como Cuca. É isso aí. Esses e outros detalhes daqui a pouquinho, aqui no Mundial Esporte e Ação, Thaís. Então já roda a vinheta. Vamos lá, passa a bola para vocês. Olá, seja muito bem-vindo ao Mundial Esporte e Ação, um espaço dedicado para você que se amarra em esporte. Começamos hoje, damos a largada nesse programa que é para você aí curtir todos os tipos de esporte, não é mesmo, Alisson? Boa noite. É isso mesmo, Marcos de Pato. Boa noite. Um espaço todo reservado para você que gosta de esporte, ação, diversão e muita resenha também. A gente promete nesse novo quadro aqui no Mundial News. É isso aí, a gente vai trazer essas informações de uma forma leve, divertida, e a gente começa falando hoje sobre o movimento aí de treinadores. Tem treinador chegando em um clube e permanecendo em outro, né, Alisson? Exatamente, né? Como a gente já tinha adiantado, o Cuca está de volta ao Galo e o Renato Gaúcho parece que vai ficar no Grêmio, não é? É, o Renato Gaúcho, que foi sondado pelo Atlético Mineiro, vai permanecer então no Grêmio, né? O Renato Gaúcho não vai para o Atlético Mineiro, permanece no Grêmio. Para o Atlético Mineiro, quem volta é Cuca. O treinador de 57 anos volta após 7 anos ao Atlético. Ele que ganhou 2 campeonatos mineiros, além do principal campeonato do clube, que é a Libertadores, em 2013. Depois do Mundial daquele ano, ele acabou deixando o clube, foi ser treinador lá na Ásia. E o Cuca, que além desses títulos, ganhou outro título. Um título, quando estava no São Paulo, curioso, o título de cabelo de boneca. Confere aí. É a primeira vez em todos os clubes que eu trabalhei no futebol que eu fui xingado. É a pior coisa que existe. Dói demais. Até dei risada de um cara que me chamou de cabelo de boneca. O Cuca sempre com muito bom humor, não é mesmo, Marcos de Pato? É verdade, cabelo de boneca é para acabar, né? Bom, enquanto o Cuca acertou a ida dele, o retorno para o Atlético Mineiro, o Renato Gaúcho hoje confirmou a permanência dele por mais uma temporada até o final agora de 2021 no Grêmio, Alisson. Exatamente, né? Um trabalho longevo do Renato Gaúcho, né? Que tem tudo para poder dar mais continuidade a esse bom trabalho no Grêmio. A torcida gosta dele, né? Como se fosse um dos maiores jogadores do Grêmio. E nessa pegada ele tem tudo para ser aí, de repente, o novo Alex Ferguson do futebol brasileiro, né? Para quem não sabe, o Alex Ferguson é um treinador britânico, né? Comandou o Manchester United por 23 anos. Isso fez também com que ele fosse o treinador mais vitorioso na história do futebol mundial. E ele também tem um título muito interessante, né? O título de Sir Alex Ferguson. É verdade. Voltando ao Renato Gaúcho, olha só esse vídeo que foi preparado pelo tricolor gaúcho, fazendo aí uma menção aos títulos conquistados por ele durante esses 5 anos, né? Ele vai para o 5º ano, em setembro ele completa aí 5 anos à frente do Grêmio. Essa que é a maior permanência atual aí de um treinador. Não me recordo de uma história tão longa de um treinador em algum clube brasileiro. E uma história vitoriosa, né? Bom a gente levantar essa questão, né? Porque muito se fala, né? Que no futebol brasileiro os treinadores não têm tempo para poder mostrar o trabalho, né? Começa bem, mas uma sequência de derrotas já pode colocar o trabalho em xeque, né? Não é o caso do Renato Gaúcho, né? Ele teve boas fases, teve fases também que não foi muito bem, mas conseguiu acertar o time aos poucos e a prova tá aí, né? Vários títulos, Libertadores, Copa do Brasil, 3 gaúchos, né? Até pouco tempo o Internacional não conseguia vencer um clássico contra o Grêmio, né? Assim, um time muito bem ajustado, o Renato Gaúcho tem feito todo esse tempo.
E vamos conferir o Renato Gaúcho, que pode conquistar mais um título nesse fim de semana. No domingo tem a grande final da Copa do Brasil contra o Palmeiras em São Paulo, às 8 da noite. Jogo aí que vai decidir mais um título e que pode ser mais um título para a coleção do Renato Gaúcho no Grêmio. Vamos ouvir o que ele falou então. Nós perdemos a batalha, a primeira batalha dos 90 minutos, mas temos mais 90 minutos. E quando duas grandes equipes se enfrentam, tudo pode acontecer. Então a gente vai com toda a esperança, vamos trabalhar para isso, conversar bastante com os jogadores, acertar alguns detalhes para que a gente possa ser um pouco diferente da última partida aqui contra o Palmeiras. Não que a equipe não tenha lutado, mas é que eu falo, uma decisão, são poucas chances e o Palmeiras soube aproveitar a chance que teve. Agora nós temos mais 90 minutos lá. E do outro lado tem um adversário de peso, não é mesmo, Marcos de Pato? O Palmeiras, que é o campeão da Libertadores e está tentando também a tríplice aliança, porque venceu o Paulistão, venceu a Libertadores e se vencer a Copa do Brasil, aí sim vai receber esse título também. É verdade. E o lateral Marcos Rocha falou sobre essa decisão, que pode ser mais um título aí para o treinador português Abel Ferreira, que recém chegou no Palmeiras e já conquistou a Libertadores. Vamos conferir o que o lateral disse. Resultado importante, né, que a gente conseguiu no primeiro jogo. Sabíamos da dificuldade que iríamos encontrar, ainda mais com a expulsão, onde que a equipe teve que se doar ainda mais dentro de campo, correr ainda mais para que a gente pudesse segurar o resultado, né? E tendo uma semana aí praticamente livre, onde o Abel teve a decisão de poupar boa parte da equipe para você trabalhar, recuperar fisicamente, né? Pela sequência de jogos que a equipe do Palmeiras teve esse ano. Vai ser importante para a gente chegar no domingo com mais fôlego, com mais vontade, com mais garra, determinação para defender esse resultado, mas buscar vencer, né? A gente sabe que a equipe do Grêmio é uma equipe perigosa e se a gente está concentrado e se doar como foi aqueles 45 minutos finais do segundo tempo com um a menos, a gente tem a possibilidade grande de sair com essa vitória também e conseguir esse título, que é importante. Aí, super decisão nesse domingo, que inclusive foi tema aí da enquete do Mundial News de hoje, e a grande maioria aí apostando que o Palmeiras vai ser o campeão da Copa do Brasil. Tem tudo para chegar, né? Até porque venceu o primeiro jogo, né? E Marcos de Pato, também falando no Palmeiras, teve estadual no meio de semana. O Palmeiras, inclusive, jogou contra o Corinthians, pois é, o clássico paulista derby terminou empatado em 2-2 e o Palmeiras jogou com uma equipe toda alternativa, preservando os principais para o jogo da Copa do Brasil. E o Corinthians também jogou com uma equipe alternativa, mas por conta do surto de Covid na equipe paulistana, né? Muitos jogadores ficaram afastados e aí jogadores jovens tiveram oportunidade. Foi um jogo bastante movimentado, né? O primeiro tempo do Palmeiras, o segundo tempo a gente pode dizer que foi do Corinthians. É verdade, caiu muita chuva, olha só, dá pra gente ver que o gramado estava encharcado. E falando nessa questão de time alternativo, não foram só os dois, o Corinthians aí de uma forma até forçada por conta do coronavírus, da Covid-19, mas outros times optaram mesmo por começar com um time mais jovem. Caso do Flamengo, que estreou no estadual com um time sub-20 e venceu na estreia, uma vitória por 1-0. Aliás, o Flamengo foi o único grande do Carioca que venceu nessa rodada de abertura. Os outros, Vasco, Botafogo e Fluminense, não conseguiram um resultado positivo, né, Alisson? Pois é, né? Mostrando a força do Flamengo, né? Mesmo com uma equipe alternativa. E Marcos de Pato, a gente está devendo aqui um favorzinho pro nosso diretor também, porque o Flamengo foi o grande campeão brasileiro, né? Então a gente tem que soltar o hino do Mengão, né? Afinal, para toda a torcida do Flamengo. Já que o Botafogo ficou no 0-0 com Boa Vista, o Vasco perdeu para a Portuguesa por 1-0 e o Fluminense perdeu de 2-1 para o Resende, o Flamengo foi então o único a vencer na rodada, venceu por 1-0. Tá aí o hino em homenagem também ao título do Campeonato Brasileiro. Campeão brasileiro e campeão da rodada, a gente pode dizer também. Isso aí. E Alisson, você preparou uma matéria, uma reportagem especial sobre um outro estadual para mostrar que não é só aqui no Brasil que as equipes jogam com uma equipe mais jovem ou alternativa, né? Exatamente, né? Você vai conhecer agora a Copa da Catalunha, que é um estadual que acontece lá na região da Catalunha, na Espanha. Para você que pensa que estadual é só coisa de brasileiro, não é bem isso não. Ó do VT. Todo começo de ano é a mesma discussão.
Os campeonatos estaduais, afinal, eles ainda têm espaço na grade das competições nacionais? Não sei. Há quem goste, diz que tem o seu charme, mas também tem aqueles que acham que é um desperdício de tempo. Discussões à parte, o estadual está aí, para quem gosta ou não. Não me diga. Mas você já parou para pensar que os campeonatos estaduais não são só uma exclusividade do Brasil? Pois é, por acaso você já ouviu falar na Copa da Catalunha? Ah, nunca nem vi. É o campeonato mais antigo da Espanha, existe desde 1900. Aí você pensa, quem é a melhor equipe da Catalunha? O Barcelona? Então ele deve ser o atual campeão, certo? Negativo. A equipe do astro mundial Lionel Messi tá num jejum de 7 anos sem vencer o Catalunhão. No ano passado, a equipe caiu já na primeira fase contra o desconhecido L'Hospitalet, time da terceira divisão da Espanha, que foi também o grande campeão da competição. Mas calma, você não vai ver o Messi jogando com essas equipes. Lá, os maiores nem consideram entrar com força máxima para esses campeonatos. No caso, o Barcelona e o Espanyol. Eles utilizam um time B, e eu nem tô falando de reservas. É uma equipe toda alternativa. Na maioria das vezes, são categorias mais jovens, sub-23, sub-20, algo parecido com o que o Flamengo fez na temporada passada e que o Atlético Paranaense vem fazendo nos últimos 3 anos no Campeonato Paranaense. Então tá aí a prova. Os estaduais um dia vão acabar? Não sei. Mas o que sabemos é que essa discussão, ela vai continuar. Até lá, quem gosta do estadual se diverte vendo as goleadas, seja dos grandes ou dos pequenos. O que importa é que o futebol vai continuar gerando aquela mesma emoção. Pois é um assunto que vai continuar repercutindo, não é mesmo, Marcos de Pato? É isso aí. Os campeonatos estaduais começando, assim como a Fórmula 1 que logo começa. E essa semana aí, várias equipes já apresentaram carros novos, a Williams, a Aston Martin, também a Haas. E você vai ver no encerramento do Mundial News alguns desses modelos. Você já está conferindo agora. Mas vou devolver para a Thaís Pomin, porque o nosso tempo já esgotou, né, Alisson? Exatamente, Marcos de Pato, nosso tempo já se esgotou. E eu vou voltar agora para Thaís, que já está aqui no telão, não é mesmo, Thaís? Isso mesmo, meninos. Parabéns pela estreia. Muito bom, conteúdo de qualidade aí de esporte. Toda sexta-feira estaremos com os dois no Mundial Esporte e Ação, mas lembrando que todos os dias temos esporte também no Mundial News com o Marcos de Pato. Obrigada, meninos. Um ótimo final de semana para vocês. Valeu, Thaís. Boa noite. Boa noite. E o Mundial News desta sexta-feira fica por aqui. Para você, uma ótima noite, um excelente final de semana. Nos vemos segunda. Até lá.